Bom, o capítulo 11 fala sobre a sexualidade. Então, eu acho que lá no capítulo 4 nós falamos sobre o corpo vivo, né? Nós falamos sobre corporeidade, falamos como cada ser humano vive a sua experiência, o indivíduo corpóreo espiritual, né? A corporeidade diz respeito à pessoa como um todo, no sentido de que a nossa mente, as nossas atividades espirituais também dependem do nosso corpo. A identidade sexual, ela não é apenas uma configuração anatômica, mas ela é uma marca da existência do indivíduo, né? Então nós somos masculino ou feminino. A sexualidade é uma expressão da unidade da pessoa humana, na qual o corpo, mente e espírito não podem ser separados. Se a gente separa, a gente não compreende o ser humano como um todo. Então, não deveria nem ser necessário a gente sublinhar essa diferença entre homem e mulher, né? Mas, porque isso é um dado primário, né? É uma identidade ontológica do homem. Eu nasci homem, eu nasci mulher. Mas por mais óbvio que isso seja, vamos reiterar as peculiaridades que são existentes, né? Então existe uma diferenciação cromossômica biológica, da qual nós não podemos fugir. Não tem como a gente lutar contra isso. E há uma diferenciação nos nossos órgãos corporais, né? A sexualidade humana, ela modula também a nossa vida intelectual, a nossa vida psicológica. Então, nós temos masculino e feminino. Quando nós chegarmos lá no capítulo 13, nós vamos entender o que é a nossa identidade ontológica bem fundamentada. Mas, por enquanto, vamos nos ater aqui à diferença entre homem e mulher. Homens e mulheres são diferentes e complementares. É uma complementariedade recíproca que se estabelece como referência de um para o outro, né? São diferentes, mas são iguais enquanto pessoas. Então, quando eu quero nivelar as diferenças entre homem e mulher, eu posso acarretar danos à família e à sociedade, à comunidade em geral, né? Porque o casal, a família, eles se fundem sobre essa diferença sexual, né? A fecundidade é a união da relação sexual unitiva e procriativa entre um homem e uma mulher, né? A sexualidade, ela não é também limitada ao aspecto biológico da reprodução, mas ela é uma forma de comunicação, de expressão do ser humano na sua totalidade. Tem um papel fundamental nas relações interpessoais. Os homens e as mulheres são diferentes. E especialmente na relação entre homem e mulher, no casamento que foi instituído por Deus, né? Deus fez homem e fez mulher. Nós somos naturalmente complementares para nos unir, né? Então, o sim matrimonial é um compromisso, é uma expressão de liberdade radical. É uma liberdade onde o homem, ele escolhe o seu vínculo. É mais livre quem dispõe mais de si mesmo, né? Então, essa experiência amorosa entre homens e mulheres existe numa esfera de liberdade, de amor, de doação, de um afeto. É tão especial que esse amor de homem e mulher tem um nome chamado Eros. Enamorar-se é uma experiência radical e peculiar, onde o homem para de desejar todas as mulheres e deseja apenas uma. Então, o matrimônio cristão, ele nasce de um sacrifício que se torna totalmente compreensível, concreto, na medida em que Jesus é o centro, a essência, a norma, a realidade do casal. E a castidade, ela nos é apresentada de uma forma muito contraditória pela sociedade. Porque a castidade, ela é uma virtude que ordena a nossa sexualidade ao bem das pessoas, ao bem da relação conjugal. A castidade não significa repressão, não significa negação de desejos sexuais, mas sim a uma vida moral, a uma vida relacional normal, que adere à normalidade da relação conjugal, conforme foi criada por Deus. Então, nós falamos nos capítulos anteriores do autodomínio, do livre-arbítrio, da inteligência e vontade que o homem tem. Então, o ser humano, ele usa a sua inteligência de forma adequada quando ele direciona as suas capacidades para aquilo que ele foi criado para ser. Ele exerce a sua liberdade de maneira inteligente, tanto para a castidade quanto para o relacionamento. É uma expressão de liberdade, é um autodomínio, você se doar para o outro, é um autodomínio você se guardar para o outro, para o ato conjugal. Então, a sexualidade isolada da inteligência, ela nos torna totalmente impulsivos. Acaba desumanizando esse ato tão perfeito criado por Deus, que é a união entre um homem e uma mulher.
que é a máxima expressão corpórea de doação, no sentido do contexto matrimonial, né? Existe na sociedade hoje uma desordem nas relações entre os indivíduos, né? Que tem esse contramovimento das feministas, conquista de obtenção de valores iguais, direitos, eu posso, eu faço, eu aconteço, nós somos iguais. Nós não somos iguais. Quando a mulher, ela busca ser igual ao homem, ela perde essa complementaridade. O objetivo da mulher não deve ser igual ao homem, mas completar o homem e vice-versa, né? Porque se a gente pega um homem para ser o meu modelo de referência, eu perco de vista a minha própria identidade ontológica, que é feminina. Então, assim, eu não posso esquecer que homens e mulheres são ontologicamente diferentes. Nós temos o mesmo valor enquanto pessoas, mas nós temos aspectos diferentes, né? E eu tenho deveres diferentes do homem, na família, na sociedade. Então, essa tendência de nivelar as diferenças que se manifesta hoje nessa cultura de modernidade, ela leva um empobrecimento da família, um empobrecimento da comunidade. As pessoas que querem ser todas iguais, acabam perdendo a própria identidade, né? Nós temos que recordar o fato que o casal, a família, eles se baseiam nessa diferença, na fecundidade. Não tem como ser duas mulheres e dois homens e procriar. Isso não existe. Então, isso destaca bem essa diferença, né? A dinâmica humana, nós somos controlados pelas nossas decisões, as nossas ações, nós somos livres, né? E isso também deve ser aplicado à nossa sexualidade. Essa diferença mostra que certas reações emocionais e fisiológicas, elas podem ser ativadas espontaneamente, mas cabe a cada um de nós orientar a nossa inclinação sexual para a valorização da pessoa como um todo. Como deve acontecer em todos os sentidos, em todas as nossas inclinações. Nós devemos orientar conforme a nossa inteligência.